Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para aprendermos a palavra do nosso Deus. Eu do lado de cá, você aí do outro lado, e juntos diante do trono do nosso Deus. E temos a certeza que o Espírito Santo fluirá no nosso meio. Eu serei impactado pela palavra de Deus e você também será impactado pela palavra de Deus. E ambos seremos edificados. E o nome do nosso Senhor será exaltado e engrandecido. Amém, meu querido? Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9. O mistério da unidade revelado. Meu amado, na lição de hoje nós vamos compreender que a igreja, ela é o mistério de Deus que foi oculto no Antigo Testamento. A revelação de Deus ao homem deu-se início lá no Jardim do Éden. Adão e Eva tiveram revelações de Deus, amados, que nós não podemos imaginar. Mas eles não tiveram todas as revelações. Estas revelações, os mistérios de Deus, foram repassados ao homem gradativamente na antiga aliança. Agora, na nova aliança, havia um mistério a ser desvendado. E esse mistério é a Igreja do Senhor, que foi revelada aos apóstolos e profetas do Senhor. Que mistério é esse? É que Deus estaria unindo em um só corpo, estabelecendo um único povo entre judeus e gentios através da Igreja. Isto é algo jamais cogitado, imaginado por qualquer um dos profetas do Antigo Testamento. Eles sabiam que Deus tinha promessa para os gentios, mas eles não sabiam como estas promessas se cumpririam em suas vidas. O mistério oculto no Antigo Testamento. Esse tópico ele é fascinante porque nós vamos compreender que o mistério oculto no Antigo Testamento é porque, embora os profetas eles sabiam das promessas de Deus acerca dos gentios, por exemplo, Deus diz que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, um determinado grupo de judeus sabia sim das promessas de Deus concernente aos judeus. Todavia, eles não sabiam como se daria o cumprimento desta profecia, qual era o mistério, como Deus trabalharia. Então, meu amado, foi um mistério oculto, porque eles não tinham uma dimensão do que seria esse mistério revelado na nova aliança. E esse mistério é a Igreja do Senhor Jesus. Algo que não passou na mente dos profetas, o entendimento que foi dado aos apóstolos e profetas sobre a nova aliança. O conceito bíblico de mistério. No sentido literal, mistério significa algo secreto ou um segredo que se encontra oculto e que não está ao acesso de todos. A igreja, em seus primórdios, travou batalhas com os gnósticos, os quais ensinavam que o mistério ou conhecimento oculto estava disponível somente para um seleto grupo de pessoas, as quais seriam salvas em virtude deste segredo, mistério ou conhecimento. Na visão cristã, o mistério, segredo ou o conhecimento espiritual foi revelado aos apóstolos e profetas, tendo em vista abençoar a todos e não a uma elite intelectualizada. Qual é o conceito de mistério, irmãos? Literalmente, mistério, irmãos, é um segredo,
é algo que está oculto, é algo que não está acessível a todo, é algo que está guardado, tá bom? É algo que ainda não veio à luz, que não foi esclarecido, é um segredo que está guardado, tá bom? Então, nós observamos que a igreja, lá nos seus primórdios, a igreja primitiva, ela travou batalhas muito grandes contra um grupo conhecido como os gnósticos. Eles apregoavam que o conhecimento, o segredo, os mistérios ocultos não era para todos, era somente para um grupo seleto que buscava o conhecimento espiritual através de meditações, através de fórmulas, e eles tinham que se sujeitar àquele grupo de pessoas. Então não era qualquer um que poderia ser salvo, somente esse grupo que tinha acesso a esse pseudo-conhecimento, revelação e mistério espiritual. Agora, no cristianismo, sobre a visão cristã, a salvação ela é para todos, e não somente para um grupinho seleto, é para todos que aceitam a Jesus Cristo como Salvador, que não precisa agregar tanto conhecimento, tanto mistério para ser salvo, basta aceitar a Jesus. O mistério é a igreja do Senhor, que estava oculta no Antigo Testamento e que foi revelada aos apóstolos e os profetas no Novo Testamento. Então, nós vemos que todo o mistério de Deus, o segredo de Deus revelado, ele tem como objetivo abençoar a coletividade e não uma elite intelectualizada. Tá bom, meu amado? O desconhecimento do mistério. O relato bíblico nos mostra que as revelações, mistérios e segredos foram repassados ao homem de forma parcial e no devido tempo que Deus estabeleceu. Em Abraão, deu-se a revelação de que o Senhor formaria uma nação. As famílias da terra seriam abençoadas a partir desta nação. Em Moisés, deu-se a revelação da lei. Através dos profetas, deu-se a revelação da vinda do Cristo e como ele alcançaria todos os povos da terra. Na nova aliança, muitos outros mistérios relacionados aos gentios seriam comunicados aos apóstolos e profetas no devido tempo. A igreja, amado, ela é um mistério desconhecido no Antigo Testamento. Então, o que nós vamos falar de mistério está muito atrelado à revelação. Era o mistério, estava no coração de Deus, e Deus ele comunica aos profetas. Então, aquilo ali passa a ser, então, era um mistério, e agora era uma revelação comunicada a alguém. Nós vemos Adão e Eva, que teve experiências tremendas com Deus, revelações maravilhosas com Deus, mas Deus não passou a eles todo o conhecimento, todos os segredos e os mistérios, tá bom, meu amado? Nós vemos, por exemplo, em Abraão, Deus chamando Abraão e revelando algo que estava no coração de Deus, um mistério de Deus, que Adão e Eva não sabiam, que Deus iria, por intermédio de Abraão, formar uma nação. E esta nação, ela iria abençoar todas as famílias da terra, por intermédio de Abraão. Então, meu amado, nós vamos ver lá um outro mistério também revelado a Moisés, quando Deus revela para ele a lei, e ele traz ao povo os mandamentos, a lei, o código de ética, moral, civil e religioso espiritual desse povo judeu. Agora, através dos profetas, nós também vemos ali mistérios revelados aos profetas. Todos os profetas profetizaram acerca da vinda do Cristo, do Messias. Mas nenhum desses profetas, eles tinham uma dimensão exata de como se daria a promessa de alcançar os povos, nações, tribos e línguas. Na nova aliança, na qual nós estamos inseridos, amados, é que foi revelado o mistério, que é a igreja, aos profetas e aos apóstolos. Todavia,
Este mistério chamado igreja, foi desconhecido, era desconhecido no Antigo Testamento. O mistério e os profetas da antiga aliança. Uma coisa é saber que Deus irá realizar determinada ação. Outra coisa é saber de que forma ele a fará. Neste sentido, Deus surpreende até mesmo os anjos. Como Deus alcançaria os gentios? Seriam todos eles convertidos ao judaísmo? O que Deus tinha em mente era algo muito maior, o que nem mesmo os anjos jamais poderiam imaginar. A salvação não ficaria restrita somente aos judeus. Em Cristo, tanto judeus como gentios formariam um único povo, com as mesmas promessas, e todos receberiam do mesmo Espírito. Que coisa grandiosa, maravilhosa é essa? O mistério e os profetas da antiga aliança. Observa, os profetas, eles profetizaram acerca do Cristo, do Messias, do seu nascimento, da sua morte, da ressurreição, e está tudo ali declarado acerca de Jesus. Agora, eles não sabiam, por exemplo, como se daria a forma de Deus alcançar as nações, os povos. Então, eu destaco o seguinte, uma coisa é você saber que Deus irá realizar determinada ação, ou determinada atividade. Agora, uma outra coisa bem diferente é você saber como ele o fará. Os profetas falaram, ele vai fazer, eu só não sei como. Talvez algum profeta pode ter pensado, será que Deus vai converter todos os gentios ao judaísmo? Seria um pensamento um tanto que equivocado, porque ninguém foi salvo por observar a lei dentro do judaísmo. Tanto os gentios como os judeus careciam de um Messias, o Cristo, o Salvador, o enviado de Deus. Então, observe que o que Deus tinha em mente, irmãos, era muito mais do que converter os gentios ao judaísmo. Era algo que eu faço aqui a colocação, que nem mesmo os anjos jamais poderiam imaginar. A igreja, nem os anjos poderiam imaginar o que Deus estava para fazer. Então, a salvação no projeto de Deus, lá no Antigo Testamento, Deus já tinha esse mistério guardado, ela não ficaria restrita somente aos judeus, porque em Cristo Jesus, irmãos, todos que aceitassem a Jesus, independente de ser judeu, independente de ser gentio, eles formariam um único povo, que é a igreja do Senhor, e eles experimentariam o mesmo Espírito, teriam direito às mesmas promessas. Qual profeta do Antigo Testamento teria uma compreensão desta, meu amado? Aí Deus deu esse entendimento para os apóstolos e os profetas sobre a nova aliança. Texto bíblico, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, versículo de 8 ao versículo 9. Olha o que Deus estava dizendo para o profeta Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque vocês não têm uma dimensão do que eu penso. Vocês não conhecem os meus segredos, o que eu tenho reservado para o futuro. Daniel, certa feita, Deus deu a ele uma visão e ele disse, Deus, eu vi, porém não entendi. Ele queria compreender qual era o propósito daquela visão. Deus disse, Daniel,
Preocupa com isso não, meu filho. Segue o teu caminho, continua sendo fiel, porque no final dos dias você vai descansar, vai ser recolhido aos seus e você retornará para receber o seu galardão. Na nova aliança, o anjo se apresenta para Maria e diz que ela ficaria grávida pelo Espírito. E ela disse: Senhor, como pode ser? Eu nunca tive contato com homem algum. Ela queria saber: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu não sei como o Senhor vai fazer, porque eu nunca tive contato com homem algum. Aí a palavra do anjo foi: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, muitas vezes o profeta, ele entrega a mensagem, ele tem a revelação, mas ele não sabe como Deus vai fazer, como Deus vai realizar. Foi o que ocorreu com os profetas do Antigo Testamento. Eles não tinham uma dimensão desse segredo, esse mistério de Deus, que era a igreja. Deus unindo judeus e gentios em um único povo, formando assim a sua igreja. Glórias ao nome do nosso Deus. O mistério revelado no Novo Testamento. Nós vamos compreender dentro desse tópico que esse mistério que diz respeito à igreja era algo que estava guardado. Era mistério por quê? Porque Deus não tinha trazido aquela revelação, aquele entendimento ainda. Estava no coração de Deus desde a fundação do mundo. Então, quando nós pegamos lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós precisamos ter uma dimensão, uma compreensão, que Deus já tinha esse mistério guardado no seu coração. Deus não trabalha de improviso, meu irmão. Deus, quando ele vai fazer alguma coisa, ele pensa no começo, meio e fim. Ele pensa em tudo, meu amado. Então, o mistério ele foi revelado no Novo Testamento. Então, é onde nós compreendemos que a revelação de Deus ela é gradativa, parcial e dentro do tempo de Deus e não dentro do meu tempo ou dentro do seu tempo. Amém, amados? Revelado aos apóstolos e profetas. Tal qual Deus falou no passado por intermédio dos seus profetas, ele o faria também na nova aliança. Paulo dá ênfase que o mistério de Deus, a igreja de Cristo, na qual não há distinção entre judeus e gentios, foi revelado aos apóstolos e profetas através do Espírito Santo. Este mistério, até então guardado por Deus, jamais poderia ser compreendido ou desvendado pela mente humana. O apóstolo Paulo recebeu inúmeras revelações de Deus. Para que ele não se exaltasse, o Senhor permitiu que um espinho na carne o mantivesse humilde aos pés de Cristo. Então nós observamos aqui que o mistério, o segredo que estava oculto, guardado no coração de Deus, que Deus não falou explicitamente, abertamente para os profetas no Antigo Testamento, Deus reservou para os apóstolos e os profetas na nova aliança. Então Paulo ele dá aquela ênfase, mostrando que a igreja ela é o mistério de Deus. E é de fato o mistério, irmão, que estava guardado no coração de Deus e que fora revelado na nova aliança para os apóstolos e para os profetas. É algo tão grandioso, tão maravilhoso, tão majestoso. Que mente humana poderia alcançar que Deus, antes mesmo da queda de Adão e Eva, Deus já havia planejado, arquitetado, que faria de judeus e gentios, coisa que Adão e Eva nem cogitava e imaginava, mas Deus já sabia que formaria um povo e através desse povo influenciaria o mundo e abençoaria o mundo, e esse povo, todo o povo judeu e os demais povos formariam um único povo que é a igreja do Senhor. Então Deus foi dando a revelação, não foi só para Paulo não, meu irmão.
Nós vamos ver aí os apóstolos do Senhor literários, aqueles apóstolos que deixaram escritos, registros, porque tem apóstolo que não há menção de escritos deles. Alguns foram escolhidos pelo Senhor, mas todos eles foram usados por Deus. Os profetas também foram usados por Deus para trazer esta compreensão, esta revelação, esse entendimento acerca da igreja. E Paulo, meu irmão, ele foi, como nós já falamos, ele foi apóstolo escolhido pelo Senhor. Ele recebeu revelações grandiosas. Ele fala acerca do arrebatamento da igreja. Ele fala acerca do tribunal de Cristo. Ele fala acerca dos dons espirituais. Ele não estava presente na ceia do Senhor, mas ele fala com exatidão o que eu recebi do Senhor. Agora, por conta dessas revelações que eram grandiosas, e Paulo poderia se exaltar, se envaidecer e ficar soberbo, Deus permitiu que viesse sobre ele um espinho na carne. E ele orou por 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne, e Deus não tirou, porque aquele espinho na carne ia fazer, era como um freio, para segurar Paulo, para que ele se mantivesse na total dependência do Espírito Santo. Aí ele compreendeu que quando ele estava fraco, é que ele estava forte. Meu amado, que lição maravilhosa. Que Deus não retire de nós o espinho. Eu sei o espinho que eu tenho. Eu sei as batalhas que eu travo. Eu não tenho revelações como Paulo teve. Eu não tenho revelações como os profetas e apóstolos teve, mas eu tenho uma chamada de Deus, eu tenho um ministério de Deus. E eu sei os espinhos que eu enfrento, as batalhas que eu travo. Se você tem chamada de Deus, meu amado, o evangelho não é mamão com açúcar. O evangelho não é parque de diversão, só glória, só felicidade. O evangelho é chamado, vocação, revelação, e Deus coloca um espinho na carne, uma dor, uma aflição, determinada situação que vem como um freio para você não se desviar, não se exaltar e ficar amanhã colocando que está com a agenda aberta para fazer da revelação uma fonte de renda, dinheiro e para fazer um vasto patrimônio. O mistério oculto revelado. A Bíblia é semelhante a um enorme quebra-cabeça. Cada revelação, cada mistério, cada texto, cada profecia é uma pequena peça que só Deus sabe onde se encaixa. A Igreja de Cristo é o mistério ou segredo que estava reservado na mente de Deus e que fora comunicado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas. A igreja pesa a responsabilidade de comunicar aos povos, nações, tribos e línguas que todos os conflitos étnicos, sociais e culturais foram derrubados pelo sangue de Jesus, pois ele estabeleceu a paz entre Deus e os homens. Olha que coisa maravilhosa, o mistério oculto revelado. Meu irmão, eu faço uma compreensão da Bíblia. Nós não conseguimos compreender a Bíblia na sua totalidade. Isso é um fato. A Bíblia, ela é um fragmento da mente de Deus. Mas esse fragmento é tão poderoso, é tão grandioso, é cheio de tanta revelação, de tanto mistério, de tanto segredo, profecia, cada texto, cada versículo, é como um imenso quebra-cabeça que você não pode sequer imaginar o tamanho desse quebra-cabeça. E cada profecia, cada versículo, cada palavra é uma peça nesse quebra-cabeça que Deus sabe como encaixar. De Gênesis a Apocalipse está contida toda a revelação de Deus ao homem. E Deus, ele está no controle do universo. Tá bom, meu querido? A igreja, meu irmão, a nós que somos a igreja, que é o mistério revelado de Deus, ela pesa a responsabilidade de nós comunicarmos aos demais povos, nações, tribos e línguas a mensagem da salvação,
A mensagem que Deus salvou, que Deus enviou seu Filho, que Deus liberta o pecador, que Deus não faz acepção de pessoas, independente da cor da pele, independente se o cabelo é liso, se o cabelo é crespo. Então Deus uniu todos os povos, nações, tribos, línguas e culturas debaixo de um único povo, que é a igreja. Então, meu amado, nós temos que pregar. A igreja ela tem que sair das quatro paredes. Eu penso que esse coronavírus é uma oportunidade ímpar na história da igreja. Através das redes sociais, através da internet, através das ferramentas de comunicação que temos hoje, nós podemos pregar, anunciar o evangelho nos quatro cantos da terra. Hoje está mais fácil, meu querido. Eu penso que Deus está trazendo uma mensagem ao mundo através desse coronavírus. Deus está trabalhando com o mundo, quebrando o orgulho do mundo, mas também Deus está quebrando a ganância, a soberba e a altivez da liderança cristã, daqueles que se venderam, daqueles que se corromperam, daqueles que deturparam o evangelho do Senhor. Vamos pregar, vamos anunciar, porque o Rei está voltando. A magnitude do mistério. O mistério, Igreja de Cristo, revelado por Deus aos apóstolos e profetas, foi tão inimaginável que os primeiros cristãos, inicialmente, não compreenderam o seu alcance. Pedro quase foi excluído da comunidade judaica por ter batizado nas águas um grupo de gentios, o que por si só soava como uma afronta aos demais judeus cristãos. Após detalhada explicação dos fatos, eles puderam compreender o que Deus havia arquitetado desde a fundação do mundo e todos adoraram fortemente a Deus. Meu amado, esse mistério ele é tão grande, mas ele é tão grande, que nem aqueles que fizeram parte do início da igreja, nem mesmo os apóstolos a princípio e os profetas tinham uma dimensão exata da magnitude desse mistério. É por isso que eu falo que a revelação de Deus ela é gradativa, ela não vem toda de uma vez. No dia de Pentecostes teve início a igreja. A princípio, os judeus acreditavam que a salvação era somente para os judeus. E os gentios, se desejassem, teriam que passar primeiro pelo judaísmo e depois serem batizados nas águas, aceitando Jesus. E tinham que passar por dois caminhos. Mas Pedro, nós vemos aí como Deus falou com ele, mostrando um lençol animais impuros, e falou assim: eu jamais comi coisa impura, contaminada desse jeito. Aí Deus fala, olha, não considere impuro aquilo que Deus purificou, porque na cabeça, na mente dos judeus, os demais povos eram povos contaminados, eles eram como a escória da humanidade. E os judeus era a elite, o povo, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então nós vemos ali um verdadeiro paradigma, entendeu? Um modelo que estava intrínseco na mente, na alma e no espírito do judeu. Então Deus falou com Pedro, deu ele a visão, falou com Cornélio. O anjo se apresenta para ele e manda ele chamar um homem que estava na casa tal, no lugar tal. Então nós vemos ali uma verdadeira, vamos dizer, burocracia no mundo espiritual, porque Deus estava quebrando um tabu. Deus estava quebrando um paradigma, entendeu? Por quê? Nem os apóstolos, a princípio, eles compreenderam que o evangelho era para os gentios também. Pedro, ele obedecendo à voz de Deus, ele leva consigo 6 pessoas, conforme ele dá o testemunho depois. Ele foi que levou 6 pessoas, meu irmão. A melhor coisa é você ter testemunha. Se tiver que falar alguma coisa importante com alguém, tenha testemunhas do lado, tá bom? E Pedro foi, quando ele chega lá,
quando ele mal começa a falar com eles, meu amado, o Espírito Santo ele é derramado sobre aquela família de gentios. Então logo Pedro entra e ele fala, olha, eu só estou aqui porque Deus me mostrou uma visão de um lençol por 3 vezes. Deus me mostrou e mandou eu não considerar impuro aquilo que ele havia purificado. Agora eu entendo a razão, porque Deus me mostrou, porque do contrário eu jamais colocaria o pé aqui na sua casa, porque você é gentio e eu sou judeu. Vocês são impuros e eu faço parte do povo que é propriedade eleita de Deus. Então, olha só o que é que Pedro faz. Quando ele começa a falar, irmãos, o Espírito Santo vem batiza Cornélio, batiza todos ali, e eles começam a profetizar, e um começa a olhar para a cara do outro, e se fosse mineiro falava, uai, só, não é que Deus está batizando a família de Cornélio, os gentios também? Se fosse o gaúcho, diria, barbaridade, tchê. Ele ficava pasmado, porque, uai, que é isso? O Espírito Santo está sendo derramado sobre os impuros, sobre os gentios, mas é porque Deus os havia purificado. E quando Pedro encontra com os irmãos da igreja, irmão, a turma da fofoca já tinha chegado na frente. O circo já estava pegando fogo. A batata de Pedro estava assando. Pedro, o grande Pedro, vacilão, entrou na casa de gentios e ainda batizou eles nas águas. Esse homem tem que ser excluído, excomungado da nossa comunidade, porque ele não nos representa. Ah, irmão, quando aquele povo veio bravo para o lado de Pedro, ele foi educadamente um espírito brando, um espírito manso. Ele falou, vem cá, contar para vocês o que aconteceu. Ele foi explicando detalhadamente. Aí quando ele explica, irmãos, aos irmãos da igreja, aí eles começam, olha, pelo que eu vejo, então, Deus não faz acepção de pessoas. Que bênção, que Deus tremendo, que Deus glorioso. Ô, irmão, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eles compreenderam, olha, aquilo ali, irmão, foram séculos e mais séculos com aquele paradigma, com aquele tabu. Eles foram ensinados que eles não poderiam se relacionar com gentios, comer com gentios, comungar com gentios, irmãos. E ali Deus quebrou e eles adoraram a Deus, glorificaram a Deus. Não houve neles aquele sentimento, pensei que era só para nós, agora vai fazer para esse também. Irmão, Deus deseja abençoar você e abençoar o descrente. Deus deseja alcançar também aquele que está lá fora perdido. Então glorifique a Deus. A salvação, ela é para você, mas é para aquele que está lá perdido, talvez matando, roubando, traficando, fazendo um inferno lá fora, mas Deus vai alcançá-lo, em nome de Jesus, porque Deus vai purificar, vai acontecer isso na sua casa, vai acontecer isso na sua família, em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai fazer, em nome de Jesus. A verdade de Deus pode gerar incompreensão. O encontro entre Pedro e Cornélio foi a quebra de uma hostilidade de judeus para com os gentios. O Senhor foi o mentor desse encontro. Pedro se deparou com uma forte hostilidade por parte da comunidade judaica cristã, pois eles não conseguiam compreender os propósitos e desígnios de Deus. Há momentos que Deus comunicará a verdade em nossos corações que muitos poderão se opor, se levantar e até nos perseguir. Infelizmente, em nome do politicamente correto, muitos se omitem em face da mentira, do erro e da ganância de muitas lideranças. Meu amado, esse tópico não está proposto na lição, mas eu acrescentei esse aqui, porque eu acho que é válido a gente refletir. Você já parou para pensar o que foi que Pedro enfrentou, irmão? O encontro entre Pedro e Cornélio foi um encontro marcado por Deus. Era um segredo que estava no coração de Deus, era um mistério que estava no coração de Deus, que nem os crentes fervorosos
ainda tinham tido aquela compreensão. Pedro, irmãos, ele enfrentou, ele obedeceu a Deus. Ele não temeu após Deus insistir com ele, mostrar várias vezes, ele teve convicção. E ele foi agora obedecer à voz de Deus. E quando ele volta, ele encontra uma verdadeira, irmão, circo pegando fogo, gente querendo excluir Pedro, gente julgando Pedro. Meu querido, há momentos na nossa vida, eu já passei por isso, e às vezes tenho enfrentado até hoje, porque obedecer à voz de Deus, a gente não basta menos você ser registrado como macho, mas você tem que honrar isso até a volta de Jesus, tem que ter coragem, tem que ter ousadia e intrepidez. É um momento, irmãos, que a verdade que Deus comunica no nosso coração, ela vai fazer com que muitas pessoas que não compreenderam o mistério de Deus, que não compreenderam a revelação de Deus ainda, elas vão se levantar contra nós. Nós vamos sair no jornal da fofoca, da calúnia, da difamação, vamos ser perseguidos, vamos ser humilhados, vamos ser podados, porque Deus nos deu uma revelação, Deus nos trouxe uma palavra, e esta palavra ela vai ser mal compreendida a princípio por conta de outros não conseguir ter essa compreensão da revelação que Deus comunicou ao seu coração. Então, o que nós vemos hoje, que infelizmente, em nome do que nós chamamos do politicamente correto, eu não posso deixar fulano contrariado, eu não posso deixar fulano aborrecido, eu vou ficar calado. Aí nós temos profetas acovardados, crentes acovardados, que se omitem diante do erro, da mentira e da ganância de muitas lideranças que nós temos no nosso meio. Meu irmão, esse coronavírus, ele não veio por um acaso, meu irmão. Isso é a mão de Deus tratando com a liderança corrompida, porque Deus usou profetas, Deus usou servos, os pequenos foram humilhados, foram perseguidos, caluniados, difamados, e os grandões só crescendo, pisando e comendo a gordura da ovelha, usando aquilo que a ovelha pode produzir. Há campos aí que os líderes se reúnem perguntando quantos membros você tem no seu campo, porque a metade do que o campo produz é a renda dele. Pastores aí, líderes, presidente de ministério, ganhando 100 mil, 150 mil reais por mês, irmão. Tem um que ganha 300 mil reais. Aí Bolsonaro não ganha isso, irmão. Não ganha mais do que o presidente da República, irmão. Então, não estou dizendo que o ministro de Deus não deva ser bem remunerado. Mas a ganância, irmão, está demais. E agora, cuidado com esse negócio. Vamos voltar para a igreja. Vamos voltar agora, reunir a igreja. Irmão, seja esperto. Por trás desse negócio de voltar para a igreja nesse período aí de coronavírus, há interesses, não todos, mas com raras exceções. O interesse é financeiro, porque se as pessoas não estão reunindo, consequentemente, muitos deixaram de devolver o dízimo, tá bom, meu irmão? Então, eu falo aquilo que Deus coloca no meu coração para falar. E tem pessoas que torcem a cara, tem pessoa que não assiste mais o vídeo, não inscreve no canal, porque pensa que eu estou falando demais, estou falando pelos cotovelos. E eu não, estou falando da autoridade de Deus, irmão. E tenho consciência limpa. Se você quiser continuar no canal, amém, vamos caminhar juntos, estou orando por você e você orando por mim. Mas se você não ficar no canal, irmão, eu quero te dar uma notícia que talvez você não sabe. Eu não ganho dinheiro do YouTube por cada pessoa inscrita no canal, tá bom? Eu sou profeta de Deus, assalariado por Deus. Se eu tiver que comer pão e carne, eu vou comer pão e carne. Se eu tiver que beber água no Ribeiro do Querite, eu vou beber água no Ribeiro de Querite. Se eu tiver que ser sustentado por uma viúva que está quase quebrada, falida, com um filho para tratar, eu vou ser sustentado pela viúva falida, quebrada e dificuldade. Mas eu vou entregar aquilo que Deus me deu. Amém, amado? Pedro, certa feita, disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele tinha o poder de Deus. E a liderança de hoje eu tenho prata e tenho ouro, mas eu não tenho mais o poder de Deus, eu não tenho mais a ação de Deus na minha vida.
Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e do momento que nós estamos passando, que Ele trate com essa liderança e levante uma outra liderança, que seja mais idônea e que tenha mais amor a almas e não a dinheiro. O mistério pré-estabelecido por Deus. Nós vamos compreender, como eu já disse em outro momento dessa lição, que a igreja, ela não surgiu num momento que Deus estava lá assim, gente, o que eu vou fazer agora? O povo de Israel corrompeu, a nação se corrompeu, foi para o cativeiro babilônico, agora eu vou dar um jeito de fazer, sabe uma coisa? Eu vou estabelecer uma igreja. E nessa igreja eu vou colocar judeus e gentios. Meu irmão, Deus não trabalha assim, irmãos. Isso já foi pré-estabelecido por Deus antes da fundação, ou desde a criação do mundo, porque Deus ele somente vem trazendo a revelação dos projetos, dos segredos, dos planos que Ele tem. Então, esse mistério ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. E na nova aliança foi comunicado, como nós estamos compreendendo, aos apóstolos e profetas. Nem os profetas do Antigo Testamento tiveram a compreensão da magnitude, do alcance desta promessa. As riquezas insondáveis de Cristo. Paulo define um conceito de riqueza espiritual que vai muito além da compreensão humana. Para ele, o que Deus estabeleceu para o homem, através do seu Filho, é algo jamais pensado e imaginado por qualquer mente, seja esta humana ou angelical. Uma vez mais, o diabo e seus anjos foram surpreendidos pelo amor de Deus para com o homem caído. Se o diabo concluiu que Adão e Eva seriam consumidos vivos pela justiça divina, se enganou. O Filho de Deus seria enviado para que o homem fosse restaurado novamente ao Criador. Glórias ao nome do Senhor. As riquezas insondáveis de Cristo, que coisa gloriosa. Meu amado, aqui Paulo, irmãos, sobre a revelação de Deus, o homem estava na cadeia, o homem estava no cárcere, irmãos, e tendo revelações de Deus, Deus comunicando para ele os segredos, as riquezas insondáveis, imensuráveis, inimagináveis, e não poderia passar pela mente humana. Então, Paulo vem estabelecendo ali riqueza espiritual. O que é a igreja? O segredo de Deus, o mistério de Deus revelado. Porque, meu amado, compreenda, quando Adão e Eva pecaram e caíram lá no jardim do Éden, o diabo e os seus anjos estavam convictos de que aquele casal seria fulminado, consumido, aniquilado pela justiça de Deus. E ele se enganou. Por quê? Deus revelou amor, compaixão, misericórdia para com o homem caído. Outra coisa, o diabo deve ter concluído que Deus havia desistido da espécie humana em virtude da sua justiça divina. Porque ele se enganou mais uma vez. Sabe por quê? Porque a justiça divina, ela se cumpriria, mas sobre o Filho de Deus. É algo que nem os anjos que permaneceram com Deus, nem os anjos que caíram, tinham uma dimensão exata do que Deus iria fazer. Deus ia tomar a forma humana, Deus ia tomar o lugar do homem. Deus, ele decretou a sentença e Deus, ele recebeu a sentença porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é a riqueza imensurável de Cristo. Se você não der um glória a Deus e um aleluia depois dessa, meu irmão, você é crente picolé. Você é mais gelado do que iceberg.
abra a boca, dê um glória a Deus e adore ao Senhor. Aleluias! Santo é o nome do nosso Deus. O eterno propósito em Cristo. Deus é o regente do universo. Nada lhe foge ao controle. Ele detém o conhecimento prévio sobre tudo e todos. Nada o pega desprevenido. Todas as coisas cooperam direta ou indiretamente para que seus propósitos eternos se cumpram, tal qual ele estabeleceu. Quando Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado, naquele exato momento, o diabo e o inferno já sabiam que foram derrotados pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glórias a Deus, o eterno propósito em Cristo. O que nós podemos tirar daqui, meu amado, é que Deus ele é o regente do universo. Deus está sentado, por isso que ele é chamado do Altíssimo, ele está no lugar mais alto, elevado, e do alto da sua morada, com seu olhar de misericórdia, com seu olhar de compaixão, com a sua sabedoria infinita, com seu conhecimento prévio, que é a onisciência, a presciência. Ele detém, meu irmão, o controle sobre tudo e sobre todos. Nada pega Deus desprevenido. A queda de Lúcifer, ou a revolta, a rebelião de Lúcifer e uma terça parte dos anjos, não pegou Deus de surpresa, porque ele tem um atributo que é incomunicável às suas criaturas, que é a onisciência e a presciência. A presciência é o conhecimento antecipado. Quando Adão e Eva caíram, ele não foi pego também de surpresa. Tudo estava de acordo com o plano estabelecido com ele. Irmão Mauro, então Deus programou que Adão e Eva viessem a cair de forma alguma. Os atributos da divindade, de forma alguma, iriam contribuir, cooperar para que Adão e Eva caíssem. Mas pelo fato dele saber que o casal cairia, que o casal sofreria uma queda moral, e com isso estariam debaixo da maldição, Deus já sabia exatamente o que ele deveria fazer. Então, é por isso que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus ele é o Senhor soberano, ele tem um controle de tudo, tá bom, meu amado? Quando Jesus, irmãos, lá na cruz, ele bradou, Pai, está consumado. Pai, a obra que o Senhor me deu, que o Senhor me confiou antes da criação do mundo, eu vim como um homem, me sujeitei às limitações de um homem, sofri como um homem normal, eu não fiz uso dos atributos da divindade, eu sofri até a morte e morte de cruz. Pai, está consumado. De acordo com aquilo que o Senhor planejou, de acordo com aquilo que o Senhor idealizou. Meu amado, lá no mundo espiritual, o inferno estremeceu, o inferno se abalou, porque naquele exato momento, o diabo e o inferno já sabiam que foram derrotados mais uma vez pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. E tem gente que pensa que Deus está ganhando aos 45 do segundo tempo, ou na morte súbita e na prorrogação, por pouco que o diabo não consegue vencer. Meu amado, não há como, esse Deus é Deus de vitória. Esse Deus é Deus de triunfo. Eu estou sujeito à derrota. Você está sujeito a derrotas e fracasso, mas Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Por isso que ele é chamado o Senhor dos Exércitos, está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor vai adiante de ti como um poderoso guerreiro. Glórias, aleluias, ao nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. O plano divinamente pré-estabelecido.
Por mais que tudo possa parecer perdido ou fora do controle, a fé nos leva a romper com o que está diante dos nossos olhos e nos faz enxergar Deus assentado no seu alto e sublime trono, controlando todas as coisas. Vale ressaltar que ter o controle de tudo não significa que Deus tenha, ao longo da história humana, atropelado o livre-arbítrio humano. Ao homem foi-lhe facultado o direito de resistir ou não ao Espírito Santo. Deus sabe exatamente o que deve ser feito para que seus planos sejam estabelecidos na terra. Quando nós entramos dentro desse ponto aqui, meu amado, o plano divinamente pré-estabelecido, consequentemente, esta aula nós estamos entrando discutindo dentro desse estudo um atributo incomunicável da divindade, que é a presciência. Se foi pré-estabelecido, ou seja, ele não aconteceu no repente, foi programado, tá bom, meu querido? Então, nós precisamos compreender o seguinte: por mais difícil, por mais terrível que seja a situação, por mais que esteja essa pandemia no mundo, por mais que a economia aí o Brasil parece estar na beira de um caos, eu creio que Deus está assentado no alto sublime trono, que nada foge ao seu controle. Se eu me deixar levar pelo que está diante dos meus olhos, vai acontecer comigo igual aquele rapaz que era servo de Eliseu. Ele acorda pela manhã e um exército poderoso em volta da casa e ele fala: meu pai, a morte é certa, o coronavírus está lá fora, vai matar todo mundo, e a gente não pode nem sair de casa, e até aqui dentro é perigoso que eles vão entrar aqui. Parecia que ele estava tendo uma visão do coronavírus. Parecia que ele estava vendo a Globo falando do coronavírus, vai matar. Parecendo até que é a música do Tropa de Elite, né? Tropa de Elite é osso duro de roer, pega um, pega geral, também vai pegar você. Coronavírus é osso duro de roer, pega um, pega outro e também vai pegar você. Meu irmão, parece que é o que a mídia está querendo colocar na cabeça da gente, irmão. Que tudo vai dar errado, o Brasil vai quebrar. O presidente está equivocado, os ministros são incompetentes, e a esquerda vai voltar, e a ideologia de gênero também vai voltar, a igreja vai ser perseguida. Meu irmão, a fé, ela nos faz enxergar além das circunstâncias. O homem de Deus, o profeta Eliseu, ele diz: Senhor, abra os olhos do teu servo para que ele veja aquilo que os olhos dele não conseguem enxergar. E o rapaz voltou para lá: vai lá, meu filho, vê lá. Ele olhou: meu pai, carros de fogo, seus cavaleiros, o exército que está conosco é muito maior do que o exército que está com eles. E agora o rapaz estava lá, talvez até sapateando, e agora, e aí? Vem, cai dentro, vem cá encarar, quem é o primeiro? Meu querido, a fé, ela nos leva a romper com a razão, com a lógica, com as estatísticas, com os prognósticos, porque Deus, Ele é o Senhor da história. Me faz lembrar um episódio em que Estevão estava para ser apedrejado. Ele fora caluniado, difamado, armaram um complô para tirar-lhe a vida. E diante daquela situação, ele disse para todos os opositores: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus, Jesus Cristo, assentado ou em pé à direita do Pai, à direita de Deus. Mesmo em face da morte, ele estava vivendo os seus últimos instantes, mas a fé dele permanecia inabalável. Eu vou morrer, mas eu sei que Deus está no comando. Eu vou partir, não é porque vocês vão tirar a minha vida, é porque Deus está me chamando para encontrar com Ele. E ainda hoje, daqui a alguns instantes, eu estarei com Ele. Por mais que vocês me caluniaram, difamaram, vocês não poderão negar e contestar que eu falei a verdade, que Deus é na minha vida, e eu vou para o encontro do meu
Deus, eu vou para o encontro do meu Senhor, porque Ele já está de pé, me esperando. Ele se levantou, Ele não está sentado, Ele se colocou de pé, porque Ele está para me receber. Ele é o meu amado é meu, aleluias, glórias, santo, 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 santo. Meu amado, confia no Senhor, vamos acreditar, vamos romper, meu querido, esse espírito de terror, esse espírito satânico que está aí, aterrorizando, amedrontando, trazendo pânico nas pessoas, meu amado. Ele não vai prevalecer, porque quem tem a chave da morte, a chave do inferno, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, aleluias! E é Ele que está no controle da sua vida. Agora, meu amado, eu quero destacar o seguinte, que Deus está no controle, não é dizer que Deus saiu atropelando o livre-arbítrio humano. Ter o controle de tudo. Está tudo na palma das suas mãos. E Ele já sabe de forma antecipada. Não é que Ele saiu atropelando o livre-arbítrio, forçando a pessoa a pecar ou forçando a pessoa a ser santa. Tá bom, meu irmão? Porque Deus facultou ao homem o direito de resistir ou não ao Espírito Santo. É um direito seu. Você resistir ao Espírito Santo ou você abraçar o Espírito Santo, acatar o que ele está dizendo. Por isso que a Bíblia fala, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Mas você tem o direito de resistir ou não. Deus sabe exatamente o que deve ser feito, independente da decisão que eu tomar. A Bíblia fala, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Tá bom, meu amado? Então, Deus ele nunca atropelou o livre-arbítrio de ninguém. Eu quero deixar um texto aqui para fundamentar o que eu estou afirmando. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis capítulo 3, versos 6 a 7. Deus falou para Caim antes dele cometer o delito, antes dele cometer o homicídio. Falou, vem cá, por que você está irado? Por que você está bem zangado? Por que você está bravo desse jeito? E por que teu semblante está caído dessa forma, rapaz? Vem cá, se você fizer a coisa certa, você não vai ser aceito? Você vai ter outra oportunidade ainda, rapaz. O sacrifício que você ofereceu, eu não agradei porque você não deu o melhor que você tinha para dar. Eu sei que você pode fazer melhor do que isso. Eu sei que você pode fazer melhor e você vai fazer um outro sacrifício, você vai ser aceito. Aprenda com seu irmão. Aprenda com seu irmão como oferecer um sacrifício autêntico e verdadeiro. Agora Deus o advertiu. Agora, se você não controlar esse desejo que está no teu coração, esse ódio, esta inveja, esse rancor para com o seu irmão, esse pecado, ele está na sua porta. E você tem que dominar ele. Você tem que ter domínio sobre ele. Você não é vítima da situação. O sentimento entrou no teu coração, mas você pode colocar ele para fora. Não sou eu que vou arrancar. Eu estou te divertindo, Caim. Que o mal que você intenta fazer, ele virá sobre a sua vida e vai te alcançar. Ele vai te dominar. Irmão, e ele não deu ouvido à voz de Deus. Eu vejo nisso aí o livre-arbítrio. Deus avisou previamente. E ele escolheu trilhar aquele caminho. Então, ao longo da história humana, Deus ele nunca atropelou o livre-arbítrio de ninguém. É o homem que escolhe o caminho do bem ou o caminho do mal. É uma escolha pessoal. Agora, todavia, mesmo ele tendo feito a escolha errada, equivocada, matou agora Abel. Ele sai disperso por uma outra terra. E agora, o que Deus faria agora? Que ficou somente Adão e Eva.
e um filho agora amaldiçoado. Parecia que terminaria ali a história da humanidade, que não viria o Cristo, o Messias. Meu irmão, Deus ele sabe como agir em qualquer situação, em qualquer circunstância. Confia no Senhor, porque Ele está no controle. Amém, amado? Encerramos aqui a nossa lição. Talvez nos delongamos um pouco mais do que o costume, mas eu desejo que o Espírito Santo complete no seu coração aquilo que nós não podemos fazer em virtude das nossas limitações. E permitindo Deus, semana que vem estaremos aqui reunidos. Isto se não houver o arrebatamento. Porque em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para a próxima lição. Amém, amados? Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais um estudo da tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti. Nós te agradecemos, ó Pai, porque antes da criação do mundo, o Senhor já havia planejado, arquitetado, resgatar o pecador, o homem caído. Eu te agradeço, porque o Senhor teve compaixão desse miserável pecador que sou eu. O Senhor teve misericórdia, compaixão de cada um que está me ouvindo. E nós estamos hoje aos pés do Senhor, aos pés da cruz, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Meu Deus, o Senhor não trabalha de improviso, o Senhor está no controle do coronavírus, o Senhor está no controle das nações, o Senhor está no controle do Congresso, do Senado. Os homens podem arquitetar planos para quebrar esta nação, para causar o pânico através, ó Pai, da grande mídia, mas o Senhor, meu Deus, o Senhor vai erguer o teu braço poderoso e vai mudar a história, porque o Brasil, ele é do Senhor Jesus. Esse país, ele é do Senhor, o mundo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Meu Deus, nós temos esta certeza, esta convicção. Meu Deus, que nós podemos confiar no Senhor, porque Tu és soberano, Tu estás sentado no alto, sublime trono, meu Pai, e Tu tens o controle até sobre cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça, porque Tu és o Todo-Poderoso. Aleluias, glórias ao Teu nome. Meu Deus, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, livra-nos desta peste, livra-nos desta doença, desta enfermidade e abençoa a nossa nação, abençoa o governo, os seus ministros, que haja paz, prosperidade na nossa nação. Meu Deus, nós te oramos agradecidos, certos da resposta no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz, em nome de Jesus.